Boa noite, caros amigos, irmãos. Vamos iniciar o nosso Evangelho de hoje, bem-vindos. Vamos não esquecer da água sobre a mesa, os copos e não nos esqueçamos que vamos falar com Jesus e de Jesus. Então, bem-vindos, vamos iniciar com uma canção. Senhor Jesus, permite que hoje possam estar aqui conosco os nossos guias, os nossos protetores e também os nossos familiares mais necessitados ou outras entidades que procurem auxílio, que todos eles possam ser encaminhados para uma trajetória mais assertiva. Abençoa, Senhor, este nosso Evangelho no lar. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 11, emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso, vós, a quem o amor do ouro domina, vós, que venderias a alma para possuir tesouros, porque eles permitem que vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis a vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, trabalhador infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras apenas fizeste servir para a tua satisfação pessoal. Qual é então o melhor emprego da riqueza?
Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, é a solução do problema. Aí está o segredo do seu bom emprego. Aquele que está animado do amor ao próximo tem a sua linha de conduta traçada. A aplicação que agrada a Deus é a caridade. Não mais a caridade fria e egoísta, que consiste em espalhar à sua volta o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade cheia de amor, que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, faz mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o que te é necessário ainda te é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não afastes o que se queixa, com receio de seres enganado, mas vai às origens do mal. Alivia primeiro, informa-te depois, e vê se o trabalho, os conselhos, até mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha à tua volta, com a ajuda, o amor a Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Coloca as tuas riquezas sob uma base segura que nunca te faltará e que te trará grandes lucros, as boas obras. A riqueza da inteligência deve servir-te como a do ouro. Espalha à tua volta os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles fortificarão. Chevreul, Bordeaux, 1861. Hoje vamos ouvir um texto intitulado Amar com Sabedoria, do livro Depois Vem Segue-me, da nossa orientadora espiritual Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira. Cada cabeça sua sentença é um adágio que bem se pode aplicar ao exercício prático do espiritismo. Sob pretexto de independência total, cada casa espírita adota as suas metodologias de trabalho, esquecendo, o mais das vezes, desse exercício da caridade fraterna, seguindo, lamentavelmente e muitas vezes, as práticas rotineiras bebidas nas igrejas tradicionais. Serão os espíritas ricos? Continuaremos a ter dificuldades em encontrar instalações condignas porque somos parcos em meios financeiros? Serão os espíritas os desprezados da sorte? Seremos os coitadinhos de Deus, tratados como esquecidos pelo bom Jesus, nosso modelo e guia? Ou fazemo-nos como tal, para não termos de nos esforçar muito, crentes que já fizemos o suficiente para entrar no reino dos céus? Mas esta reflexão bem pode servir, de uma maneira geral, para todos os seres humanos dedicados à vivência dos preceitos religiosos. E já agora, por que razão nós temos tantos pruridos em viver o espiritismo como a religião que agrada a Deus? Os conceitos continuam a ser bem limitados. Temos o conhecimento da vida espiritual, presente e futura. Temos os meios para convidar a todos para as bodas do Espírito. Temos a possibilidade mediúnica para mostrar aos mais céticos a realidade da vida espiritual. E mantemos tudo em secreto, deixando aos sofredores a liberdade de procurarem as comunicações em locais pouco recomendados, só porque tememos que só porque tememos que, por falta da espiritualidade dos que buscam assistência, perturbem a paz mediúnica. Por que razão se esconde essa realidade que seria capaz de mostrar claramente porque será a vida futura? Pela constatação da que vivem aqueles que nos precederam na partida. Precisamos de retomar as lições de Jesus. Ele não dialogava com os espíritos inferiores, que perturbavam os doentes, que lhe buscavam assistência em público e diante de todos, o que permitiu também que as multidões o seguissem. E por que razão tememos que a multidão de sofredores, psíquicos, como alguns companheiros, gostam de identificar, mas que é a rotina dos diagnósticos dos agentes da saúde voltados para o lucro fácil? Caridade para com todos, não caridade fortuita de longe em longe, ou favorecimento dos mais importantes, feito em segredo, muitas vezes em busca de donativos mais ou menos chorudos, enquanto os mais desafortunados são mandados para as longas filas de espera e acabam partindo para o mundo espiritual completamente desconhecedores da realidade da vida futura. Temos essa riqueza incomensurável. Utilizemo-la para fazer o bem, sem olhar a quem,
e teremos compreendido a mensagem sublime de Jesus. Servir a Deus e a Mamon. É claro que todo o Evangelho se encadeia, em termos de ordem de importância, se encadeia no sentido de nos levar sempre a pensar naquilo que é mais verdadeiramente espiritual. Nós não podemos deixar de ter em atenção que estamos na Terra para gerir, para administrar os bens que nos foram concedidos. E às vezes não tendo sido concedidos bens por aí além, e a diferença da riqueza e da pobreza é de tal maneira gigantesca que nós vamos ver que isso é uma realidade, tendo muita gente recebido muito pouco, que tem a obrigação de certamente procurar para transformar esse muito pouco que encontre no máximo possível que lhe sirva para a sua evolução. Mas nós temos, mesmo que seja pouco, temos que administrar esses bens, temos que administrar corretamente e não podemos desprezar. Nós vemos alguns companheiros dizerem: não, eu não posso, não tenho tempo, porque tenho mais que fazer, tenho a minha vida para levar a cabo, tenho o meu trabalho, tenho... e não dizem que têm os amigos, têm os copos, têm o jogo, têm a borga, têm os investimentos, têm o futebol. Não dizem isso. E nós vamos ver que o que Jesus nos pede, o que a doutrina nos pede, é exatamente um pequeno esforço de mudança, de transformação, para que não só para nós próprios essa mudança sirva, mas fundamentalmente para que, sendo vista, servindo como exemplo, ela possa mobilizar a mudança de muitos outros irmãos. Não fazia sentido que aquilo que nós fazemos aqui do Evangelho do Lar, e que tem a ver com aquela rúbrica que criamos há 35 anos, de cadeia da fraternidade, cantinho da esperança, não fazia sentido se não valesse a pena irradiar, orar pelas famílias em carência, pelas famílias desarmonizadas. Não adiantava nada orar a Jesus, a Deus e a todo o poderoso infinito que ajudasse aqueles que sofrem, aqueles que não têm que comer, aqueles que não têm que vestir. A caridade é importante, mas é muito mais importante esclarecer porquê. Porquê é que há miséria, porquê é que há pobreza, porquê é que há sofrimento nessa área, porquê é que uns têm que lutar mais do que outros, porquê é que nas mãos de alguns o pouco resulta em muito e em mãos mais ou menos desprevenidas o muito nunca sabe a nada ou sabe sempre a pouco. É preciso que nós nos debrucemos sobre esta realidade. Chegou a hora, ou se calhar já está a passar a hora, de nós entregarmos a mensagem na sua pureza completa, na sua mais vasta extensão de amor, de paz e de compreensão, àqueles que marcharam e marcham ainda à nossa volta, sem terem atenção que a vinda de Jesus à Terra foi um motivo para as grandes transformações, as grandes mudanças que esperavam a humanidade. E quando a humanidade não foi capaz, pelo raciocínio, pela lógica, pela razão, não foi capaz de pensar, de descobrir, de discernir sobre o tempo de mudança que se faz urgente, então vêm outras formas de nos chamar a atenção. E aí já é o medo, já é o pavor que tantas vezes nos impele a uma mudança que não é uma mudança definitiva, não é uma mudança permanente, mas às vezes é uma mudança do medo, da transformação pelo medo, que rapidamente acaba, que rapidamente termina. Contamos uma história já de alguém que tinha um poder económico muito grande, tinha uma riqueza enorme, tinha uma empresa, frequentou a certa altura uma casa espírita, mas o tempo foi escasseando. Tinha os negócios, tinha que gerir os seus bens, tinha que produzir cada vez mais ou arranjar cada vez mais. E foi deixando de ter a sua responsabilidade de frequentar a casa espírita uma vez por semana, depois de a ter frequentado 3, 4 vezes no tempo da aflição, do tempo da maior aflição. E a certa altura, pois é evidente, deixou mesmo de frequentar o centro porque não tinha tempo. A esposa veio, incutia a mudar, a ir outra vez ao centro, fazia bem a oração, fazia bem o contacto, o convívio com o mundo espiritual,
ele que não se distraísse, mas ele foi-se distraindo, estava na queimadura completamente, até que bateu à porta um acidente vascular cerebral. Bateu-lhe à porta uma trombose e, de repente, ele ficou tetraplégico, ficou agarrado numa cadeira de rodas e ficou dependente da ajuda profunda e permanente da esposa, já que ele não podia lavar-se, não podia barbear-se, não podia fazer aquilo que fazia normalmente, autonomamente. E aí começa um calvário para aquela família. Calvário de tal ordem que a esposa, amante do bem e certamente crente do espiritismo, da vida espiritual, insistia junto da casa espírita, dos irmãos, dos trabalhadores, que pedissem a Jesus, que pedissem aos guias, aos superiores, que acorressem àquele homem, que acorressem ao socorro, que aliviassem aquela dor, que lhe retirassem aquele obstáculo da vida. E então, depois de muito insistirem que não, que era melhor estar assim, que não, que era melhor estar assim, tanto foi a insistência e tal era o sofrimento, que no mundo espiritual, os planos superiores autorizaram, Deus com certeza e Jesus, autorizaram a que aquele homem recobrasse a saúde. E a pouco ele começou a resolver o problema do acidente vascular cerebral, foram-se passando os efeitos e a certa altura ele recuperou. Tinha sido um tempo em que a ida ao centro espírita foi assídua, quase permanente. Nunca mais deixou, depois de prometer, nunca mais, quer dizer, naquele tempo breve, não deixou de ir ao centro, de ir à casa espírita, de continuar a pedir o socorro que lhe tinha chegado por divina permissão. Ele foi rareando as suas visitas, foi melhorando, até que melhorou, até que ficou bom, até que deixou de frequentar a casa espírita, até que se perdeu no jogo, até que levou a empresa à falência, até que entrou em desespero de tal ordem que acabou por se suicidar. O suicídio levou à doença da esposa, que partiu cedo, e os filhos a uma possível ou pré-loucura, que o levaram também a suicídios e a perda nos caminhos do vício e do prazer. Então é bom que nós ponderemos sobre o que é que estamos a fazer na Terra e porquê. Porquê é que as coisas ocorrem? Porque nada existe sobre a Terra que não sirva sempre de uma pequena ou de uma muito grande lição. Alguma pergunta? Não, estava apenas a ver aqui uma frase deste texto que ouvimos hoje, que termina, fazer o bem sem olhar a quem. E esta frase eu ouço já desde a minha infância. O meu avô, um dos meus avós, era muito dado às leituras, e esta frase fez-me um bocadinho pensar no meu avô. Pronto, peço desculpa pelo comentário pessoal, mas fazer o bem sem olhar a quem. Mas Jesus falou nisso no Evangelho, fazer o bem sem ostentação. Porque há pessoas que realmente se entretêm a fazer o bem, mas desde que seja conhecido dos outros, seja conhecido de toda a gente. E claro, o bem é mais apreciado, julgam, se for uma pessoa já que não tenha tanta necessidade. Porque aquele que tem necessidade pensa o dia na fome, nas necessidades que tem e esquece um para se lembrar do outro que vem a substituí-lo. Mas Jesus falou nisso, fazer o bem sem ostentação. De alguma forma, me dizia fazer o bem sem ostentação, que é um ditado popular que é a voz do povo, é a voz de Deus. Daí o título, Amar com Sabedoria. Isso é sabedoria, não é? Este é o título da nossa mensagem desta noite. Então vamos prosseguir e vamos fazer a prece de realização. Na noite de hoje, divino amigo, nesta cadeia de fraternidade, de amor, nós te rogamos por todos quantos estão a partir de regresso a casa, para todos aqueles que estão em solidão, que partem com desespero, com intranquilidade, muitos até com revolta, que eles possam espiritualmente terem os seus guias, os seus mentores espirituais, e os possam ajudar, os possam esclarecer, encaminhar.
com a tua paz, a tua luz, o teu imenso amor. Rogamos também, nesta cadeia de fraternidade, por todos esses lares, onde há desavença, onde há desamor, onde há incompreensão, onde há fome escondida, onde não há emprego, onde não há uma pequenina luz que indique o verdadeiro caminho desta nossa reencarnação. Te rogamos, uma vez mais, Divino Amigo, que continues conosco, ajudando-nos, clareando-nos a nossa caminhada. Que assim seja. E vamos caminhar para o final. Vamos à nossa oração de encerramento, ao nosso cântico. Pensemos agora se falta algum copo em cima da mesa e vamos partir para esse final, para esse encerramento. Página 42. Rainha Santa, bem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia, Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora, Rainha Santa, presença consoladora, Santa Isabel, boa irmã, bela princesa, socorriste das vivências mais penosas e está sangrando a nobre alma portuguesa. Vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, bem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia, Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora, Rainha Santa, presença consoladora, bondosa amiga que do além velas por nós, vem em socorro destes pobres pecadores, com tua força divinal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, bem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia, Rainha Santa, dá-nos